Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo. Aqui faltam só alguns dias para o dia 13 de julho, dia em que Nossa Senhora, como Mãe bondosa, revelou aos 3 pastorinhos de Fátima o inferno. Mostrou a eles uma visão do inferno. E, no entanto, essa realidade do inferno e a pregação a respeito do inferno está tão fora de moda. Inclusive, alguns pregadores e teólogos até mesmo ou dizem imediatamente que o inferno não existe, ou dizem que o inferno está vazio. No entanto, o problema é que toda essa aparente misericórdia de dizer que o inferno não existe, na verdade é uma tremenda falta de amor para com as pessoas. Por quê? Vamos dizer logo desde o início. O inferno não existe por falta de misericórdia de Deus. O inferno ele existe exatamente porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos criou livres para amá-lo. E assim nós podemos livremente também rejeitá-lo. Então, as almas que são condenadas ao inferno não querem ir para Deus. Nós temos um livro que eu acho que é bastante interessante você ter acesso a ele. Eu não passei para minha equipe o PDF, porque assim, vocês estão vendo que o nosso programa começou um pouco atrasado por causa de uma viagem que acabei de chegar. Mas é um livro do padre Garrigou-Lagrange, que é A Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Nesse livro, o padre Garrigou-Lagrange ele mostra que a alma, em pecado mortal, ela odeia Deus. Se você está em pecado mortal, embora você não enxergue isso, talvez, né? Talvez você diga, não, eu amo a Deus, olha, eu vou à igreja, eu rezo todos os dias, né? Mas acontece o seguinte, quando a alma se separa do corpo, depois da morte, ela se vê, ela se enxerga. É que você não se enxerga, eu também não me enxergo. Eu não tenho noção daquilo que está na minha alma nesse momento, a grandeza da inabitação trinitária, da majestade divina que habita no meu coração. Assim também a pessoa que não está em estado de graça não tem noção do quanto ela odeia Deus. E, no entanto, ela odeia. Ela odeia Deus e, quando acontece a morte, a alma, despida dos bens, das faculdades físicas que ela tinha, ela então enxerga a sua profundidade, a profundidade da sede que ela tem de Deus e também, se ela morreu em pecado grave, também o ódio. Então ela vive uma contradição que dilacera. Ou seja, a alma vê o quanto ela tem sede de Deus e ao mesmo tempo o quanto ela odeia aquele que poderia saciar a sua sede. Ela ama Deus enquanto sente falta dele, mas isso não é verdadeiro amor, é somente vazio. Ela odeia Deus com a sua vontade pervertida. E é por isso que nós precisamos dizer para as pessoas, né, o que é que realmente acontece com as pessoas no inferno, porque isso é uma grande caridade, para que elas não terminem lá. O padre Garrigou-Lagrange diz assim que o inferno salvou muitas pessoas, ou seja, não o inferno em si, a pregação sobre o inferno salva muitas pessoas. Você diz, mas padre, nós não temos que ir a Deus por amor? Sim, temos que ir a Deus por amor. Mas o amor servil, que é uma forma de amor inferior, pequena, salva muitas pessoas, que é
o amor de quem ama por medo de perder o grande bem que é Deus. Então, é importante a gente dizer isso logo desde o início. Bom, então vamos para as controvérsias teológicas, né? Vocês viram na chamada do programa que nós falamos daquele famoso teólogo Hans Urs von Balthasar, que morreu como cardeal eleito, não chegou a receber o chapéu cardenalício em 1988, e von Balthasar criou uma grande confusão com uma série de escritos e de livros deles. 3 destes escritos estão aí à disposição para você. A nossa equipe está colocando o link do PDF desse livro em espanhol. Chama-se Tratado sobre el Infierno. Esse Tratado sobre o Inferno, em espanhol, ele está também em inglês. Deixa eu aqui abrir no meu Kindle para ver o título especificamente, porque eu, embora já tivesse o livro em espanhol, eu fiz questão de comprá-lo em inglês para ler a introdução do famoso bispo Robert Barron, né? Então, com essa introdução do bispo Robert Barron, em inglês, está lá na Amazon, para aqueles que quiserem comprar o Kindle, Dare we hope that all men be saved. Se nós ousamos esperar que todos os homens são salvos. Qual é o ensinamento de von Balthasar? Vejam, é errado nós dizermos que o padre von Balthasar diz que todos os homens são salvos. Isso não é correto. Ele também não diz que o inferno está vazio. Também não é correto. Não é isto que ele diz. Não é? A visão e o ensinamento, a elucubração teológica, não é, de von Balthasar é muito mais elaborada e sutil, de tal forma que é muito difícil você dizer que ele propriamente cai em heresia. Não é? Por quê? Porque ele não diz que ninguém foi para o inferno. O que ele diz é que existe uma possibilidade de interpretarmos os textos de Jesus a respeito do inferno de 2 maneiras. Existem 2 tipos de texto. Não é? Os textos condicionais de Jesus, onde Jesus diz, se nós não fizermos tal e tal coisa, nós iremos arder no fogo eterno, e um outro tipo de texto que diz que Deus quer que todos sejam salvos, ou seja, que Deus não quer perder nenhum dos seus, etc. Então, existem textos condicionais e textos universalistas, que dizem que todos são salvos. Como conciliar esses 2 textos? Bom, existem 2 interpretações. A primeira é a tradicional, que fala de uma vontade de Deus antecedente, em que Deus, de fato, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, mas os homens, com a sua livre vontade, não é, atrapalham essa vontade de Deus antecedente de acontecer de fato. Então, consequentemente, existem pessoas que se perdem. Essa é a forma tradicional de se interpretar esses textos. De tal forma que os primeiros textos, né, os textos universalistas, seriam a vontade de Deus antecedente. E os textos condicionais advertem para o fato de que, embora Deus queira que todos sejam salvos, vai ter de fato muita gente que vai se perder. Von Balthasar, com uma certa argumentação com a qual eu não estou de acordo, vamos entender? Eu não estou de acordo com a posição teológica de von Balthasar, mas ele faz uma outra interpretação desses 2 tipos de texto. E ele diz assim, que aqueles textos condicionais de Jesus seriam, vejam só a posição dele que é difícil de defender, eu discordo, seriam textos, na maioria deles, pré-pascais. Portanto, textos
antes de Jesus, de fato, nos salvar. Toda digamos assim, essas elucubrações de von Balthasar dependem, porém, e isso é uma coisa que pouca gente fala, dependem, porém, de uma opinião de von Balthasar bastante controvertida, que é a seguinte, de que Jesus, no sábado santo, teria ele ido ao inferno e sofrido as penas do inferno para que nós não fôssemos. Ora, esta posição, ela não se encontra em nenhum lugar da história da tradição da igreja. Isso depende de uma revelação privada de uma senhora, Adrienne von Speyr, que era uma dirigida espiritual de von Balthasar. Então Jesus foi para o inferno para que nós não fôssemos. Então, antes do sábado santo, digamos assim, o inferno era o lugar para o qual nós iríamos, Jesus foi ao inferno, então daqui para frente nós podemos esperar de não ir para o inferno. Atenção que von Balthasar diz, nós estamos sob juízo. Nós não temos a nossa alma salva, nós estamos correndo o risco de ir para o inferno. Mas ele diz que todo bom cristão deveria esperar que o inferno estivesse vazio. Não é? Diante desta posição de von Balthasar, o que dizer? Bom, primeiro dizer que é uma elaboração teológica bastante sofisticada, que em si mesma não parece herética, mas difícil de defendê-la. Por quê? Porque existem tantos santos mais sábios e tão numerosos que interpretam as coisas de outra maneira que von Balthasar praticamente está pedindo que a gente escolha entre ficar na sua elucubração sofisticada, que assim realmente ele passa texto por texto bíblico mostrando o tipo de interpretação que ele daria, etc, etc, né? Uma coisa assim bem elaborada, para finalmente dizer podemos esperar que o inferno esteja vazio. Veja, primeira coisa, eu acho uma elaboração sofisticada demais para ser aquilo que é a fé da igreja, na sua simplicidade. Mas tudo bem, se você concorda com ele, né? O problema não é esse. O problema é outro. O problema é que as pessoas que são partidárias do von Balthasar, na sua esmagadora maioria, não o bispo Robert Barron, mas infelizmente a esmagadora maioria dos, desculpa dizer, hereges que seguem von Balthasar, eu não estou chamando von Balthasar de herege, eu não estou chamando o Robert Barron de herege, mas estou dizendo que existe um número enorme de hereges que seguem von Balthasar e que simplesmente dizem o inferno está vazio, ponto. Veja, perdem a nuance, a coisa o von Balthasar diz, nós devemos esperar que o inferno esteja vazio. Mas os seus próceres e defensores apressadamente dizem, nós sabemos que o inferno está vazio. Isso é uma diferença muito grande. O próprio von Balthasar insiste muito nisso, que existe uma diferença entre esperar e saber. Ele diz, nós não sabemos e, portanto, podemos esperar. Da minha parte, e aqui é a minha visão, eu acho que é uma esperança sem fundamento. Por quê? Von Balthasar diz assim, a igreja reza para que todos os homens sejam salvos. Se a igreja reza para que todos os homens sejam salvos, não teria sentido nenhum a igreja rezar por uma coisa que ela não espera. Se ela reza, porque ela espera. Então, se ela reza para que todos sejam salvos, ela espera que todos sejam salvos. Sim, von Balthasar, é verdade.
Mas a igreja espera que todos os homens que hoje estão vivos e que ainda estão na possibilidade de se arrepender, sejam salvos. Então, de fato, isso nós podemos esperar. Nós podemos esperar que todos os homens vivos, por mais pecadores que sejam, por mais empedernido que seja o coração deles, podemos esperar, no sentido de que nós podemos desejar, pedir a Deus, suplicar, fazer penitência, para que eles sejam salvos. Mas eu posso dizer isso daqueles que já morreram? Com certeza, não, eu não estou dizendo aqui condenando ninguém ao inferno, nem dizendo que pessoas, tal e tal e tal pessoas certamente estão no inferno, mas como é que eu vou esperar que o inferno esteja vazio se eu sei que ele já está povoado desde agora por milhões e milhões de demônios? Porque um dos grandes argumentos de von Balthasar é que nós, por caridade e configurados ao coração de Cristo, nós temos que esperar que não haja ninguém no inferno. E por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita, então se nós somos cristãos, nós precisamos ter um coração misericordioso. Mas, assim, parece que existe uma certa dificuldade para von Balthasar entender que a misericórdia divina, ela é inquestionável e, no entanto, este Deus misericordioso não foi misericordioso só para com os homens, foi misericordioso também com os anjos. E, no entanto, milhões e milhões de anjos estão no inferno. Não é uma hipótese. Não é uma hipótese. É que a misericórdia de Deus foi rejeitada por estes anjos, que não querem a sua misericórdia, embora Deus a exerça. Então, assim, como é possível ficar escandalizado com isso? Ou seja, você fica escandalizado, Deus não condenaria ninguém ao inferno. Mas espera lá, você está negando a existência dos demônios, é isso? Tem certeza? Isso é uma certeza meridiana para a igreja. E, portanto, a hipótese de que haja teia de aranha no inferno e que lá seja um apartamento não habitado por ninguém é uma hipótese certamente errada. Isso aqui é líquido e certo. Assim, von Balthasar pode esperar que não haja seres humanos no inferno, mas ele não pode esperar que não haja demônios no inferno. Porque os demônios existem. E estão lá. Então, não vejo onde é que está a coerência do argumento. Então, e aí? O que dizer então a respeito do inferno? Bom, a posição minha não é esta posição maximalista de von Balthasar. Ou seja, vamos esclarecer mais uma vez, von Balthasar não é universalista no sentido que ele não atesta que todos os homens muito certamente estão salvos. Ele não diz isso. Ele diz, podemos esperar que todos os homens sejam salvos. Mas é uma posição maximalista. Existem duas outras posições, né? Ou três outras posições. Tem a outra posição maximalista do outro lado, que diz que todos serão condenados ao inferno, mas eu não conheço ninguém que defenda isso, porque na Igreja Católica nós sabemos que alguns foram salvos, pelo menos os santos canonizados estão todos lá no céu. Né? Então não tem dúvida nenhuma de que tem alguém, então não dá para fazer o maximalismo do outro lado. Né? Eu acho pouco provável que todos sejam salvos, mas eu concedo ao von Balthasar que ele levante essa hipótese. Não dá para acreditar que todos serão condenados, porque não seria católico nós dizermos isso. Então sobram duas posições, uma posição mais otimista e uma posição mais pessimista. A posição mais pessimista, poderíamos aqui representá-la por, sei lá, Santo Agostinho, né? E outros santos que falam de uma massa damnata, ou seja, de uma quantidade enorme de pessoas que serão condenadas ao inferno e somente um
pequeníssimo número irá para o céu. Isto daí é uma opinião teológica possível, mas não é a minha. Não é? Por exemplo, a posição de São Leonardo de Porto Maurício, que acha que muitíssimos são condenados ao inferno e quase ninguém vai para o céu. Não é a minha posição teológica. A minha posição teológica, eu concordo muito mais com o padre Royo Marim. E aí a minha equipe está colocando para vocês um outro PDF de um livro do padre Antônio Royo Marim, famoso dominicano, que vocês conhecem, o autor da Teologia da Perfeição Cristiana. E ele então escreve o seu livro em que ele pergunta, né, todos se salvan todos? Estudio teológico sobre la voluntad salvífica universal de Dios. Então, ele pergunta, será que todos se salvam? E ele então argumenta, eu acho com muita competência teológica, que nós podemos ser um pouco mais otimistas. Ou seja, não maximalistas como von Balthasar, que espera que todos se salvarão. Não pessimistas como Santo Agostinho, mas um pouco mais otimistas como muitos outros santos e também com as posições e os argumentos teológicos dele, em que a misericórdia de Deus, né, fará todo o possível para que as pessoas se salvem. Então, há, digamos assim, um bom número que se salva. Quantos são, nós não sabemos. O que nós sabemos é que nosso Senhor Jesus Cristo, na sua prudência de amor, disse: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Quando quiseram perguntar para ele, isso que é o tema um pouco aqui do nosso programa, quantos são os que se salvam, né? Se são muitos, se são poucos, ele não quis responder. E eu acho que na prudência e na sabedoria divina de Jesus, ele fez muito bem em não responder, porque se ele escondeu de nós essa informação, é porque é bom para nós não tê-la. Por quê? Porque o que ele nos colocou é o seguinte: esforçai-vos para passar pela porta estreita. E ao fazer isto, não é? Jesus estava sendo misericordiosíssimo. Por quê? Porque as pessoas precisam receber essa notícia, né? De que, infelizmente, existe uma ideologia espiritual que muito na moda hoje, que parece que você precisa fazer alguma coisa para se perder no inferno. Ou seja, quando alguém morre, as pessoas ficam perguntando, não, mas o que será que ele fez para ir para o inferno? Não, não fez nada, ele é uma boa pessoa, então está no céu. Não fez nada. Veja, que em momento nenhum Jesus diz isso. Jesus não diz assim, olha, cuidado de vocês não fazerem alguma coisa para ir para o inferno. Cuidado de vocês não se esforçarem para ir para o inferno. Cuidado... Não. Ele diz, esforçai-vos para passar pela porta estreita. Na pedagogia divina, na bondade divina de Jesus, e ninguém pode dizer que ele não é misericordioso, quando perguntaram a pergunta do nosso programa, né, para ele respondeu, esforçai-vos. Então, acho que essa é a primeira resposta e o primeiro, digamos assim, a primeira estaca que a gente pode aqui colocar de pé para a gente entender a verdade disso que nós estamos dizendo. Esforçai-vos. Agora, este esforço não é um esforço pelagiano, um esforço onde se vira nos 30, sozinho. Não. É um esforço acompanhado pela infinita misericórdia de Deus, que na sua bondade quer que todos os homens sejam salvos. Então a graça divina, não é, está sempre nos convidando. A graça divina está sempre aí. Algumas pessoas costumam contrapor a misericórdia com a justiça, mas na verdade não existe contraposição. Até mesmo a justiça divina pede que sejam mais numerosos aqueles que são salvos. Por quê?
Porque uma única gota do sangue de Cristo realizou mais justiça para com Deus do que toda a pena de todos os demônios e de todos os condenados ao inferno. Ou seja, o que é injustiça? Ou seja, Deus precisa ser amado. Não é isso? Então, vamos colocar na balança, aqui o símbolo clássico da justiça, não é? É a balança. Diante da desordem do pecado. Coloquemos toda a desordem do pecado, né, com aquilo que os demônios e os condenados ao inferno sofrem para, digamos assim, restabelecer a ordem e fazer justiça, de um lado. Então, as penas do inferno. E do outro lado, uma única gota do sangue de Cristo na cruz. É evidente que o amor do Cristo é infinitamente mais valioso para colocar em ordem as coisas do que as penas dos condenados. Então, exatamente essa justiça divina, feita por Cristo na cruz, é que nos enche de esperança, não é? E nos enche de confiança. As pessoas dizem, mas padre, se o senhor prega de forma otimista, dizendo que o senhor tem esperança que são muito mais aqueles que são salvos do que a gente pode presumir ou imaginar, isso não é ruim para a pregação? Não é ruim? Não é falta de caridade para com as almas? Resposta. Veja, omitir totalmente a pregação sobre o inferno é falta de caridade. Não é? Ou seja, nós precisamos dizer da seriedade e da possibilidade de nós irmos para o inferno e que nós precisamos nos esforçar para não irmos para o inferno. Omitir isso seria falta de caridade. Mas se nós também fizermos da salvação uma coisa inatingível e inalcançável, a maior parte dos seres humanos, diante de uma pregação assim, desiste. Ou seja, e isso também é falta de caridade. Né? O padre Rui Marim faz uma comparação. Se você dissesse assim, olha, que tem um concurso, né, onde, sei lá, 200 mil pessoas vão concorrer por 2 vagas. O efeito psicológico disso é que a maior parte das pessoas desistiria. Porque a possibilidade de entrar nessas 2 vagas é uma coisa muito remota. Agora, se você diz, olha, tem um concurso, são vagas limitadas, mas existe uma boa chance que você chegue lá. Vai, estuda. Isso é melhor do que colocar uma tarefa impossível diante das pessoas. Porque conduz as pessoas ao desespero. Então nós estamos aqui, como pastores de almas, nós temos que cuidar, né? As pessoas elas devem caminhar em cima de uma cordilheira de montanha com 2 abismos, de um lado e do outro. De um lado você tem o abismo do desespero. Nunca serei salvo. Do outro lado você tem o abismo da presunção. Ah, já estou salvo. E aqui nós temos o fio da espada em cima do qual nós todos precisamos caminhar. Porque Deus quer nossa salvação, mas é importante isso, nós pedirmos a Deus a graça, como mendigos da graça de Deus. Né? Mendigos da graça de Deus pedindo pela nossa salvação. Então, aí está um material para você estudar. Você tem aí os PDFs do livro do padre Garrigou-Lagrange, né, sobre, que fala do inferno. Ele coloca com toda clareza a vida eterna e a profundidade da alma. Depois o livro do Rui Marim, que tem a posição com a qual eu concordo, mas com a qual você não é obrigado a concordar. Se salvam todos, ponto de interrogação. E o livro do von Balthasar,
que é o tratado sobre o inferno, não é? São 3 leituras interessantes neste debate bastante aguerrido. Agora, o que dizer da mensagem de Nossa Senhora para os 3 pastorinhos, que nós iremos, né, celebrar os 100 anos daqui a alguns dias, no dia 13 de julho. Bom, aqui a gente vê uma outra coisa da misericórdia divina maravilhosa manifestada por Nossa Senhora. Veja, em primeiro lugar, Nossa Senhora, ela, na primeira aparição, ela abriu os braços e aquelas crianças foram inundadas pela graça divina. Foi isso que aconteceu em 13 de maio. Aí depois, agora, quando ela abre os braços e revela o inferno, o que acontece é que aquelas crianças que poderiam ter morrido de susto diante daquela visão tremenda, elas saem de lá profundamente tomadas pela paixão de salvar a alma dos pecadores. A Jacinta é o exemplo mais luminoso dos 3 pastorinhos com relação a isso. Santa Jacinta, ela queria salvar os pecadores. Vejam que, ao ver o inferno, esses 3 pastorinhos foram tomados exatamente por um zelo missionário de oferecer sacrifícios e orações pelos pecadores. E é interessante nós vermos isto, por quê? Porque uma das tragédias que está acontecendo na Igreja Católica, exatamente porque não se fala do inferno, é a falta de impulso missionário. Ou seja, nesta falta de impulso missionário, as pessoas não entendem a caridade enorme que existe em levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Porque como é que uma pessoa é salva? Veja só onde é que está a coisa, e para nós entendermos essa questão do inferno, é preciso ter isso bem claro, não é? Para uma pessoa ser salva, precisa acontecer 3 coisas. 3. Primeiro, os pecados dela precisam ser perdoados. Segundo, a graça divina deve sanar as feridas dessa pessoa. E terceiro, a graça divina tem que elevar essa pessoa ao nível da natureza de Deus, de participação, de coerdeiros da natureza de Deus. Se você entende o que é a salvação não é simplesmente um negócio assim de jurídico, não é? Como Lutero achava, onde você tem uma dívida jurídica e Deus te dá uma quitação, né? E com aquele papel você pode entrar, embora você seja um salafrário. Não! Para nós entrarmos no céu, nós precisamos ter os pecados perdoados, nós precisamos ter as nossas desordens, feridas sanadas, e mesmo assim ainda não estamos salvos. Nós precisamos ser elevados. Porque veja, a Virgem Maria, ela não teve pecados pessoais, por isso não precisou ser perdoada os pecados dela. Ela não tinha as feridas, por isso não precisou ser sanada. E, no entanto, ela foi salva. Por quê? Porque ela precisava ser elevada para a participação da natureza divina. Claro que toda parte do pecado original, etc. e tal, houve uma salvação também, anteprevisa mérita, não vou entrar nessa confusão aqui, né? Mas eu quero que é interessante nós entendermos isso, que é a salvação, porque as pessoas acham que os seres humanos têm direito de participar da vida divina. Escuta,
Adão e Eva perderam a felicidade humana. E Jesus veio nos salvar e não nos deu a felicidade humana de volta. Ele fez mais. Ele nos deu a felicidade do próprio Deus, a felicidade da Trindade. Agora, para você participar da felicidade da Trindade, gente, ou a graça de Deus age, ou então o negócio não funciona. Então, entendeu o que é salvação? Muito bem. E agora? Bom, agora, para que eu receba essas três coisas, existe um caminho ordinário, um caminho normal, que é o caminho dos sacramentos. Né? Essa coisa do von Balthasar e também a posição de Rahner com a história do cristão anônimo, de se dizer assim que não, basta as pessoas seguirem a consciência, e se seguirem a consciência, etc., elas estão salvas. Tem uma pontinha de gnosticismo nesse negócio. Por quê? Então, se eu seguindo a minha consciência, eu estou salvo. Não, você é salvo pela graça. Agora, essa graça não é somente essa graça suficiente que todo mundo tem. Você precisa ser salvo pelo caminho normal, que é o caminho dos sacramentos. Não é? E, portanto, para que uma pessoa seja salva fora da economia sacramental, a coisa é muito excepcional. A gente pode aqui ficar pensando, elucubrando, dizendo as hipóteses. Não, é que talvez, porque os ortodoxos têm o sacramento, não têm a comunhão com Roma, mas pode. Aí tem a outra hipótese, que não, mas os evangélicos têm também o batismo, etc. Mas tem também os homens de boa vontade, etc. Então a gente vai hipótese por hipótese, por hipótese, por hipótese, e nós vamos construindo a casa em cima de hipóteses. Ora, o que nós sabemos e que é revelado por Deus com toda clareza é que o caminho da salvação é o caminho dos sacramentos. Ou você se batiza, e se tiver em pecado mortal, se confessa, e recebe as graças, principalmente a graça da Eucaristia, para te ajudar nesse caminho. Ou então, meu irmãozinho, eu não sei como é que você vai fazer. Né? Ou seja, esforçai-vos para passar pela porta estreita. Agora, é claro que outras pessoas podem ser salvas por outros caminhos, não tenho dúvida. E é por isso que Nossa Senhora, ao revelar aos 3 pastorinhos de Fátima o inferno, fez com que aquelas crianças oferecessem tantas orações e sacrifícios pela salvação dos pecadores, porque nós vemos ali o quanto o coração deles ficou configurado ao coração de Cristo, que não teve medo, não teve dúvida de se entregar à cruz por amor a nós. Então, Jesus, por amor, né, morreu na cruz por nós, e os 3 pastorinhos se configuraram a Cristo de uma forma maravilhosa. Agora, o que é que acontece, por outro lado, né, com o pessoal, a turma que acha que o inferno é difícil ir para o inferno, você precisa fazer alguma coisa muito caprichada para ir para o inferno, ou então que o inferno está vazio. Bom, o que acontece com essas pessoas? E me desculpe dizer, porque eu conheço a vida de algumas dessas pessoas, é que transformaram o cristianismo numa comunidade burguesa. Não precisa amar. Para quê? A religião do não precisa. E esses são os melhores, hein? Porque tem outros que são piores ainda. Não somente transformaram o cristianismo numa comunidade burguesa, se tornaram claramente maus. Por quê? Porque, afinal, se não existe inferno, tudo é lícito. Eu posso tudo. Eu posso absolutamente tudo. Então, como é possível que a pregação de um Deus de amor e de misericórdia leve as pessoas a serem cada vez piores? Cada vez mais más. Entendeu? Então eu posso matar, roubar, adulterar, aprontar, pintar o caneco, que no final eu vou terminar no céu. Ou seja, e isso é um Deus de misericórdia? Por exemplo, vamos supor uma pessoa que, como
o doutor Nathanson, que fez milhares de abortos. Um verdadeiro açougueiro. Como é que uma pessoa destas, que graças a Deus o Dr. Nathanson se arrependeu, se converteu, recebeu os sacramentos, fez penitência sua vida inteira e espero, acho, estimo que tenha morrido na graça e na amizade com Deus. Mas como é que uma pessoa que matou milhares de crianças, de bebês no útero de suas mães, né, se apresenta diante do Deus de misericórdia, do Deus de bondade? E aí Deus olha para aquele carniceiro e diz assim: não tem problema não era pecado. Eu sou uma gracinha, eu sou um vovozinho querido, pode vir. Eu não vejo como isso seja compatível com um Deus de misericórdia. Isso é um Deus da indiferença. É um Deus que olha para a tragédia da humanidade, olha para o pecado da humanidade, olha para a miséria da humanidade e se ri com um jogar de ombros assim de indiferença. Ele diz: mas não era nada. Não. Nós temos que entender que na árvore da misericórdia divina existem vários galhos. Um deles é a justiça. Um deles é a justiça. E é exatamente essa justiça que faz com que nós tenhamos uma profunda confiança na misericórdia divina. Santa Teresinha do Menino Jesus, no final do manuscrito A, ela diz isto. Né? Ela diz assim, que é exatamente a justiça que me faz ter uma grande confiança na salvação. Por quê? Porque, já que Deus é justo, Ele irá olhar para o pó que eu sou, para a miséria que eu sou, e não irá pedir de mim mais do que eu sou capaz. Irá me socorrer com a sua graça e irá me tornar capaz de amar como Ele quer que eu ame. Então essa realidade de confiança na misericórdia divina, no amor de Deus, que nós precisamos celebrar. Então, quero recordar vocês que nesse próximo dia 13 de julho, nós todos podemos, com a graça de Deus, receber indulgência plenária, não é? Que foi concedida pelo Santo Padre o Papa no aniversário das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Para receber essa indulgência plenária, basta que você vá a uma igreja onde a imagem de Nossa Senhora esteja sendo venerada, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, né, esteja sendo venerada solenemente e ali faça algumas orações com a invocação de Nossa Senhora de Fátima e depois as condições normais daquilo que é a indulgência plenária, que é sempre a comunhão, confissão e oração pelo Santo Padre. Não é? Então vamos receber essa indulgência plenária, vamos fazer tudo isso também e lembrar, né, dos pobres pecadores. Nossa Senhora de Fátima, ao revelar e mostrar o inferno para as 3 crianças, disse: vistes o inferno para onde irão os pobres pecadores. É para livrá-los deste fogo eterno que o meu Filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Então vamos, né, exatamente por ardente amor para com os pecadores, não simplesmente esperar que o inferno esteja vazio. Trabalhar para que o inferno se esvazie. Nós precisamos, esse a nossa missão, trabalhar para que o inferno se esvazie. Se esvazie, entenda aqui, não no sentido de que os demônios virem anjos bons, porque é impossível, isso é apocatástase de Orígenes. Se esvazie, não no sentido daqueles que já foram condenados, saiam de lá, porque a condenação já é eterna. Se esvazie no sentido de que milhões de pessoas que não conhecem o caminho de Deus e a graça de Deus e que estão vivos agora neste mundo,
que é o nosso, nesse mundo tão tomado pela destruição e pela morte, encontrem a luz, encontrem a graça através do Imaculado Coração de Maria. Então é isso, trabalhar e trabalhar fervorosamente para que as pessoas, conhecendo a bondade de Deus refletida no coração de Maria, encontrem finalmente o caminho da sua verdadeira igreja e, recebendo os sacramentos, possam um dia brilhar como astros no céu, né? Como a alegria de Jacinta naquele leito de hospital, Santa Jacinta, no leito de hospital, dizendo: certamente muitos pecadores foram salvos pelos imensos sofrimentos pelos quais ela passou naquele hospital em Lisboa. Então, que nós unamos nosso sacrifício e nossas preces com os sacrifícios e as preces desses pastorinhos, exatamente para que os pobres pecadores não terminem no fogo eterno. Obrigado por ter acolhido o nosso convite, que Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus quiser, pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, dos santos pastorinhos, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.